Seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. O Logos Concursos está há 23 anos trabalhando intensamente pelo sucesso de seus alunos. E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de informática com o professor Marcelo. Bons estudos! Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro, professor de informática do Logos Concursos. Estou aqui para a maratona da PF-PRF. Trabalharei com vocês 10 questões de provas anteriores, escolhidas a dedo. São questões aí que eu acho importantíssimas para que você tenha uma base nas questões de informática. Questão número 1. Da PF 2018, a respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, julgue o item seguinte. Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardwares, mas para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos em um formato de container. O que essa questão quer dizer? Você já recebeu algum vídeo ou você já assistiu algum filme que a fala vinha antes ou a pessoa falava e o áudio vinha depois? Lembra disso? Essa falta de sincronismo entre o vídeo e o áudio? Pois é, o que a questão diz aqui é o seguinte: para que tenha uma qualidade na distribuição, lembrando que fluxo de dados, você pode fazer uma anotação aí, é a mesma coisa que streaming. Stream é distribuição de áudio e vídeo, streaming de áudio e vídeo. Você sabe que tem dois tipos de streaming, o streaming ao vivo e o streaming por demanda. O streaming ao vivo é a distribuição do conteúdo ao vivo. Naquele momento você tem que estar ali assistindo, beleza? O streaming por demanda fica gravado e você assiste a hora que você quiser. É por isso que tem o Telecine On Demand, por demanda. Sky On, Sky por demanda. Quando o YouTube, por exemplo, o YouTube, você tem lá tanto streaming ao vivo como por demanda. Você tem lá vídeos que são distribuições naquele momento, né, ao vivo, ou aqueles que ficam gravados e você assiste quando você quiser. Então é sobre isso que está falando. Está falando que o sincronismo entre áudio e vídeo, eles serão melhores, ou seja, devem existir para a qualidade da distribuição ser boa, e para isso eles devem ser encapsulados em formato de container. Eles devem ser colocados juntos. Então os pacotes de dados, quando enviados, cada pacote funcionará com áudio e vídeo encapsulado ali. Bom, e aí também está falando sobre metadados. Metadados são dados que dizem respeito a outros dados. Como assim? Quando você olha uma gaveta, eu vou dar um exemplo que comumente vocês encontram aí na internet. Imagina aquele arquivo de escritório, não tem nada a ver com o nosso arquivo aqui de computador, aquele gaveteiro, tá? Para não ter confusão. Quando você se depara com aquele gaveteiro, vamos imaginar a situação onde você não sabe o que tem dentro dessas gavetas. Bom, você teria que abrir uma por uma para, por exemplo, procurar um conjunto de relatórios. Se eu coloco uma etiqueta aqui em cada gaveta, informando o conteúdo dessa gaveta ou destas gavetas,
Essa etiqueta vai me auxiliar, vai me dizer o que eu encontrarei dentro de cada gaveta, concorda? Essa etiqueta aqui são os metadados, são dados que dizem respeito a outros dados. Eu não vou levar em consideração aqui, ao pé da letra, o termo dado, porque nós temos dados, informações, conhecimento e inteligência. Eu não estou definindo esses 4 termos, então eu estou falando dados aqui genericamente. Entenda que estes dados que eu escrevo aqui, que vão informar o que eu tenho dentro da gaveta, esses são os metadados. São dados que dizem respeito a outros dados. As propriedades de um arquivo ou de uma pasta que diz o tamanho, a data da criação, no caso do arquivo tem 3 datas, da criação, da modificação e do acesso. Então nós temos aí essas informações, quem criou, onde está armazenado, isso são metadados. Quando vocês recebem um conteúdo multimídia, então você está recebendo algo da nuvem, da internet. Então você está baixando um vídeo. Ao ser baixado, devem vir juntos, encapsulados, o áudio, o vídeo e as informações acerca desse áudio e desse vídeo, acerca dessa parte, desses dados, desses pacotes de dados que estão sendo transferidos. Porque se o áudio chegar antes do vídeo, você tem 2 situações aí logo de cara possíveis. Primeiro, se estiver chegando no streaming ao vivo, você terá uma falta de sincronismo ali. Se o áudio chega antes e depois vem o vídeo, não vai ficar legal. E se for um streaming por demanda, ou seja, está gravado e vai baixar, você vai demorar mais para baixar, porque se baixa o áudio antes e o vídeo depois, você tem que esperar os 2 se encaixarem para então exibir. É sobre isso que a questão afirma. Então, nas aplicações multimídias, os fluxos, o streaming, a distribuição de dados pode conter áudio, vídeo e informações sobre este áudio e vídeo, ou seja, metadados, que viabilizam a sincronização do áudio e do vídeo. Esses metadados ajudam a sincronizar o áudio e o vídeo no streaming. Cada um desses 3 fluxos, áudio, vídeo e metadados, pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardwares. O vídeo pela placa de vídeo, o áudio pela placa de som, os metadados por por exemplo, aqui no caso um arquivo, um processador de textos, né? Ou o próprio sistema operacional na lida desses metadados. Mas para que os fluxos de dados, a distribuição dos dados, o streaming, de determinada aplicação multimídia sejam otimizados qualitativamente, ou seja, tem uma boa qualidade, na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos num formato de container para que, então, não haja essa falta de sincronização. Então, a questão número 1 está correta. Questão número 2. A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição de textos e planilhas, julguem o item a seguir. A técnica de swapping consiste em transferir temporariamente um processo da memória para o disco do computador e depois carregá-lo novamente em memória. E aí? Bom, antes de dar o gabarito, eu vou explicar, né? A técnica de swapping. Swapping significa troca. Então, swapping significa ali no termo, né, gerúndio, trocando. Então, a técnica de trocar, trocando, consiste em transferir, faz sentido, swapping, transferir, temporariamente um processo da memória. Quando, em prova de concurso público, diz memória, mas não faz a relação não faz uma indicação de qual memória, porque nós temos várias memórias no computador. Nós temos a memória RAM. Eu vou anotando, só vou fazer uns rabiscos, tá? Não vou caprichar muito não. Nós temos a memória RAM, nós temos a memória ROM, nós temos a memória cache, o próprio HD, o disco rígido é uma memória. Nós temos os SSD, dispositivos em estado sólido, que são os prováveis substitutos do HD, que estão concorrendo no mercado. Nós temos o pendrive,
que é um tipo de memória flash, que é um SD, um dispositivo sólido, o próprio cartão de memória. Então nós temos vários tipos de várias memórias. E essas memórias, nós temos as categorias delas. Tem memórias que são voláteis, memórias não voláteis, memórias mais rápidas, memórias mais lentas. Não vou entrar no meio da questão, eu quero apenas que você entenda que na sua prova, quando fala de memória e não citar qual, disse da memória RAM, também conhecida como memória principal. Ela é a memória principal do computador. A ROM também é uma memória principal, mas as bancas não levam isso em consideração. Quando falar também memória principal, está falando da memória RAM. Bom, então quando a questão diz que a técnica de troca, swapping, consiste em transferir temporariamente um processo. Um processo significa algo que está em execução, de uma forma bem básica de explicação aqui. Quando você abre o Word, né, você tem um processo em execução. Quando você passa o antivírus do computador, o antivírus é um processo em execução. Então, a técnica de troca, de swapping, consiste em transferir temporariamente um processo da memória para o disco do computador. Como está falando disco do computador, subentenda aqui também o disco rígido, o HD, né? Por padrão, é comumente o disco do computador. Então, nós temos a transferência da memória RAM para o disco do computador e depois carregá-lo novamente em memória, ou seja, novamente para RAM. O que ele está falando aqui? Está falando sobre a memória virtual. A memória virtual funciona assim. Você tem um computador, vamos fazer um rabisco aqui. Aqui eu tenho a torre do computador. Então nós temos aqui o drive de DVD, CD, DVD, né? Gravador, o botão que liga. Lá dentro do seu computador tem a placa-mãe. E lá nós temos o processador, o CPU, o HD, uma visão de raio-x. Aqui dentro você tem o HD. Nós temos também pentes de memória RAM. É comum que sejam colocados em pares, então 2 pentes ou 4 pentes. Então aqui eu tenho a memória RAM. E o que ele está falando aqui sobre aquele swapping e a troca temporária? É simples. No caso do Windows, no Linux tem uma diferença. Eu estou falando do Windows. No caso do Windows, quando você liga o computador, aperta o botão Power e liga o computador, o processador entra em ação. O processador processa, faz cálculos, toma decisões, então ele vai fazer uma leitura da memória ROM no seu computador. Tem uma memória chamada memória ROM, memória somente para leitura. Se é para leitura, alguém vai ler. Quem é que vai ler? A sua tia? Não, vai ser o processador. Então, quando você liga o computador, o processador não sabe o que ele tem que fazer. Ele estava desligado, o computador estava desligado, então ele tem que ler em algum local os procedimentos iniciais, onde que ele lê, na memória ROM. Então, o processador, fazer rabiscos coloridos aqui, o processador, ele lê na memória ROM do computador o que ele tem para fazer. E a última informação ali nessa leitura, esse script ali, a última informação é, pega o sistema operacional, que é no meu exemplo aqui o Windows, que está por padrão ali no HD, no disco rígido do computador. Então pegue o Windows que está aqui no HD e leve para a memória RAM. Então o processador solicita o Windows ou HD e leva para a memória RAM. O Windows, sistema operacional, então é carregado. É por isso que aparece, ô criança, carregando o Windows, carregando um joguinho, carregando o Word. Está carregando para onde? Para o Everest? Para a Concagua? Não, está carregando para a memória RAM. Todo programa para funcionar deve inicialmente ser carregado para a memória RAM. Beleza. A memória RAM, ela possui um espaço. Memória é um espaço onde algo será armazenado. Esse que é uma memória. Lembra da sua memória. É um espaço onde algo será armazenado, seja temporariamente, seja permanentemente. No nosso exemplo aqui, a memória RAM é temporária. Então, o Windows é carregado do HD para a memória RAM, ok? Só que a memória RAM tem uma capacidade. Digamos que a memória RAM desse computador aqui seja 4 GB, certo? Essa memória, se ela encher, não cabendo mais nada nela, tecnicamente você não poderia abrir mais programa algum. Se você tentasse abrir um programa, se a memória RAM já está cheia, o programa para funcionar deve ser levado para a memória RAM?
não iria abrir o programa porque não tem espaço na memória. Qual foi a solução? Vamos aproveitar um espaço no HD, que a maior memória que você tem no computador geralmente é o HD. Vamos pegar um espaço do HD e reservá-lo para complementar a memória RAM. Isso! Então o próprio sistema operacional, o próprio Windows, quando ele é carregado para a memória, no sistema operacional já existe um procedimento ali que diz: separe um espaço no HD, chamado de memória virtual, para complementar o espaço da memória RAM. E assim foi feito. Separaram um espaço no HD, chamado... Gente, o rabisco mesmo, vou ficar desenhando, que não, que isso não é aula de desenho não, senão vocês erraram a aula, que é aula de informática. Então aqui no HD tem um espaço chamado memória virtual, que é para complementar o espaço da memória RAM. Então a memória virtual é para somar ao espaço da memória RAM. Joia? Quando o processador leva informações para a memória RAM, o seu antivírus que está em execução, todo o programa em execução inicialmente é levado para a RAM, o próprio sistema operacional está lá. E quando essa memória, se essa memória for totalmente ocupada, não tem jeito de executar mais nenhum programa depois disso, né? Não tem jeito de carregar mais nada para lá. Então vamos fazer o seguinte, o processador cuida disso, ele verifica, tá, se a memória RAM estiver cheia, eu vou retirar algo de lá e devolver para o HD, lá naquela memória virtual que eu criei, para ajudar. Agora, ele não tira só quando está cheia, não. O processador que decide. Pode ser que a memória RAM possua bastante espaço, mas o processador decide, vou retirar de lá e devolver para o HD. Por exemplo, aquela janela que você minimizou, você clicou para minimizar, ela vai para a barra de tarefas, está lá minimizada. Quando você fica muito tempo sem usar e você clica na janela, você percebeu que ela demora para aparecer? Você clica ali para maximizá-la novamente e ela demora um pouco para aparecer. Sabe por que demora, criança? Porque o processador provavelmente retirou da RAM e mandou devolver lá para o HD na memória virtual. Como a memória virtual fica no HD, o HD é um disco lento. Se comparado à memória RAM, o HD é uma memória lenta. Então, todas as vezes que algo está no HD e deve ser levado para a memória, demora um pouquinho. É por isso que quando você minimiza janelas e deixa-as minimizadas e fica usando outro programa, quando você clica para maximizar, demora, porque o processador provavelmente retirou da RAM e mandou devolver para o HD, lá na memória virtual. É sobre isso que a questão está falando. Essa técnica, essa memória virtual, ela é também chamada de swap file, arquivo de troca. Swap file, arquivo, file, né? File, arquivo em inglês, swap, arquivo de troca. Esse arquivo de troca é um espaço no HD criado para complementar memória RAM. Olha a questão, a técnica de swap, ou seja, o swap file, consiste em transferir temporariamente um processo que está na memória RAM para o HD, na memória virtual, e depois, quando precisar, joga na memória RAM de novo. Porque todo programa para funcionar tem que ser levado para a RAM. Então, ele devolve para o HD, mas depois devolve para a memória de novo, caso você solicite o uso do programa. É sobre isso que está falando, sobre o arquivo de troca, swap file, que no Linux comumente é uma partição chamada swap. Ele cria, quando nós vamos instalar o Linux, quando nós vamos instalar o Linux dá a opção de você criar uma partição no HD chamada swap, que vai servir como uma memória virtual. No caso do Windows, o próprio Windows cria essa memória virtual todas as vezes que você liga o computador. Então, a questão número 2 está correta. A técnica de swap consiste em transferir temporariamente um processo que está lá na memória RAM, que já havia sido carregado, devolvendo para o disco rígido, para o disco do computador, e depois, se você clicar para executar, para usar o programa novamente, ele é carregado para a memória RAM de novo. Então, questão número 2, correta? Questão número 3, acerca de conceito de formato, julgue. O Dual Boot permite que dois sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente em uma mesma máquina. Dual Boot. Quando você liga o seu computador,
Você já ouviu o termo dar o boot na máquina, né? Ah, dá o boot aí, reboot, né? Reinicia a máquina. Boot, lembra de botina? Botina, boot, pontapé inicial. Quando você liga o seu computador, vou fazer uma torre aqui de frente, aqui está o botão power. Quando você liga o seu computador, é dado o pontapé inicial. Aí aparecem umas letrinhas aqui na tela, tem. As luzinhas do seu teclado acende, né? Faz uns testes ali, teste de memória RAM e tal, e aí depois aparece carregando, no meu exemplo aqui, carregando o Windows. Ok. Quando só existe um sistema operacional instalado na máquina, você não quer que ele pergunte qual sistema você vai carregar, me ajuda aí, né? Se só tem um, ele vai carregar qual? Aquele, né? Então ele não fica te perguntando se você quer carregar o Windows. Se você só tem o Windows, você quer carregar o quê, meu filho? O iOS. É lógico que você vai carregar o Windows. Então, ele vai carregando o Windows. Mas o problema começa a ocorrer quando você tem um HD, imagine que um HD dentro da nossa torre, e esse HD você particiona, usando o CD de instalação do Windows ou do Linux, ou programas próprios para isso, você pode dividir o seu HD em partes. Então, digamos que eu dividi meu HD em duas partes. E a primeira parte vai ser a unidade C e a outra eu vou chamar de unidade E. Poderia chamar de D, poderia, de F, de G, posso, eu vou chamar de E. Então, eu tenho aqui o disco C e o disco E, tá? Que é o mesmo volume, o mesmo disco, o mesmo HD, só que eu tenho o volume C e o volume E. São duas unidades dentro do mesmo disco físico. Ok. Nessa parte aqui, eu vou instalar o Windows. Então, aqui eu instalo o Windows. Na outra parte, eu vou instalar o Linux. Só uma curiosidade, que o Linux não usa letra de unidade, tá? No Linux não tem disco A, disco B, disco C, mas eu não vou entrar no mérito aqui da questão. Então, aqui eu vou instalar o Linux. Instalei numa partição o Windows, numa parte do HD o Windows, na outra parte o Linux. Ô criança, quando eu ligo o computador, qual sistema ele vai carregar? Ele tem que me dar a alternativa de escolher se eu quero o Windows ou se eu quero o Linux. Para isso, nós instalamos um programa e o papel deste programa é perguntar, quando você liga o computador, nos procedimentos iniciais, é perguntar. Quando o processador tem que ir lá no HD carregar o sistema operacional para a memória, lá tem dois. E aí, qual eu carrego? Porque não tem gente que carregar os dois simultaneamente nessa situação. Vai carregar um ou outro. Ele tem que me perguntar. Este programa que vai me perguntar se eu quero carregar ou o Windows ou o Linux é chamado de Boot Manager. Boot Manager. Ou seja, gerenciador de boot, também conhecido como Boot Loader. Carregador de boot. Carregador de boot, carregador de inicialização, são sinônimos para esse programa, tá? Gerenciador de inicialização são sinônimos. O Boot Manager, que é o termo técnico, gerenciador de boot, é esse programa que vai perguntar qual sistema operacional eu desejo carregar. A Microsoft possui o gerenciador de boot NT LDR, que significa NT Loader, Loader. Então é o Boot Manager da Microsoft, é o que nós chamamos de Windows Boot Manager, tá? No Linux existem dois famosos. O Linux é um open source, então existem vários boot managers que você pode usar. Os mais famosos são o Lilo e o Gruby. São os dois gerenciadores de boot, os boot manager comumente utilizados no Linux. Então, o Boot Manager é um programa que vai perguntar, que vai dar a opção do usuário escolher qual sistema operacional ele quer carregar para a memória RAM. Lembrando que, claro, um vai estar ali definido por padrão. Então, se você não escolher nada, dentro de alguns segundos, ele vai carregar aquele que estiver ali marcado por padrão. A questão tem a ver com isto.
O Dual Boot permite que 2 sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente em uma mesma máquina. O que ocorre? Essa questão foi mal feita. A banca deu essa questão como errada. Eu não fiz essa prova, mas se eu tivesse feito essa prova, eu daria como certa. Passaria despercebido aí. Mas o que ocorre? Quando ele fala ali, utilizados simultaneamente numa mesma máquina, você tem um duplo sentido. Eles estão ali instalados, os dois estão instalados, e você pode usar um ou outro. Você não pode usar os dois. Então a banca levou em consideração dessa forma, que os dois, você não tem como carregar os dois. Quando o Boot Manager te perguntar qual sistema você quer carregar, você tem que escolher um. Então, ele vai carregar um. Quando a banca informou, vai ser utilizado os dois simultaneamente, aí ela deu a questão como errada, tá bom? Então, subentende que ela quis dizer que os dois não tem jeito de abrir ao mesmo tempo. Eu sei que você deve estar revirando aí, doido para perguntar aqui no vídeo, mas e se eu usar uma máquina virtual? Para quem conhece, né? A máquina virtual é um programa que permite que você instale programas ali dentro dele. Então a máquina virtual eu uso aqui, eu tenho no meu computador, a máquina, olha o nome, máquina virtual. Você tem aqui o seu computador, a máquina virtual, ela simula um computador dentro do seu computador. É um programa onde eu poderia rodar dentro dele o Linux estando no Windows. Aí eu estaria rodando os dois simultaneamente. Mas como ele usou o termo lá Dual Boot e não máquina virtual, Dual Boot subentende-se que o HD foi particionado ou você tem 2 HDs. Nessas situações, você não tem como carregar os 2 sistemas simultaneamente, usando os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Então, a questão quando fala assim, o Dual Boot permite que 2 sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente em uma mesma máquina, o Dual Boot significa que 2 sistemas estão instalados. Não necessariamente o Dual Boot permite. O Dual Boot é um termo que nós usamos para informar que nós temos mais de um sistema. Também pode ser chamado de multi-boot. Agora, quando afirmou que simultaneamente, não. Simultaneamente não tem jeito de usar. Ao mesmo tempo, não. Você tem que escolher um ou outro. Então, a questão número 3 está errada. Questão número 4. No Windows, o modo de suspensão, por meio do qual é possível manter o computador em estado de baixo consumo de energia, possibilita o retorno rápido ao ponto do trabalho sem apresentar risco de perda de dados. O modo de suspensão, baseado no que nós já vimos aí sobre memória, vocês vão entender. Quando esses modos são utilizados em notebooks, comumente utilizados em notebooks, tá? Quando você está utilizando o seu notebook, então vamos imaginar utilizando aqui um Windows, e você configura o modo de suspensão e você deixa o computador lá parado por um tempo, ele entra no modo de suspensão, o que ocorre? Você já aprendeu que todo programa para funcionar foi carregado para a memória RAM. Quando entra no modo de suspensão, o computador ele mantém os programas funcionando na memória RAM, mas ele desliga tudo que é desnecessário para que o computador possa ficar num estado de baixo consumo de energia. Então ele costuma desligar por padrão a placa de rede, então a sua internet para de funcionar, a placa de vídeo, então ele desliga o monitor, ele vai desligar o mouse temporariamente, ou dependendo da configuração, desliga mesmo. Você vai ter que pressionar o teclado, pressionar o Enter. Em alguns casos, tem que apertar o botão do liga e desliga do computador e ele retorna. Então, o modo de suspensão, ele mantém os programas na RAM. A RAM é uma memória elétrica. Como tal, ela é uma memória volátil. Os dados que estão na RAM são perdidos quando a energia elétrica é desligada. Então, ele não pode desligar a energia elétrica, porque, caso contrário, você perderia os dados que estão lá na RAM, os processos em execução. Então, o modo de suspensão, suspender,
mantém os dados, os processos na memória RAM e desliga tudo que puder. O HD comumente entra no estado também de suspensão, placa de vídeo, placa de rede, placa de som e consome o menos de energia possível. Eu não vou falar sobre o hibernar, mas o hibernar iria levar para o HD, iria desligar o computador, iria cortar a energia, tá? Só uma curiosidade. Então, no Windows, o modo de suspensão, por meio do qual é possível manter o computador em estado de baixo consumo de energia, mantendo energia suficiente para alimentar a memória RAM, possibilita o retorno rápido ao ponto do trabalho, porque estão na RAM, estão lá prontos para serem utilizados sem apresentar risco de perda de dados. Esse sem apresentar risco de perda, o modo de suspensão não causa perdas, a não ser que dê um pico de energia por algum motivo. Então, a questão número 4 está correta. Questão número 5. Título, assunto, palavras-chave e comentários de um documento são metadados típicos presentes em um documento produzido por processadores de texto do BR Office, do Microsoft Office. Acabei de comentar com vocês, acho que foi a primeira, segunda questão, na primeira questão, falando sobre metadados. Metadados são dados acerca de outros dados. As propriedades dos arquivos são metadados. Então, essa não tem muito o que falar. Se você for lá no explorador de arquivos, clicar com o botão direito no item e pedir propriedades, aquelas propriedades são os metadados acerca do arquivo que você clicou com o botão direito. Questão número 5, correta. Questão número 6. O Microsoft Word de 2007 suporta a inserção de imagens do tipo JPEG e PNG em um documento? Sim, suporta. Quero chamar a atenção aí para os formatos JPEG ou JPG, simplesmente, e PNG. Puxar para cá. Características. Ambos são formatos de arquivos de imagens. Então, nós temos aqui formatos de arquivos de imagens, fotos, desenhos. Ambos usam compactação, são compactos para economizar espaço em disco. Sabe arquivo zip que você compacta para economizar espaço? Tá, não é muito bem, mas existe uma tecnologia de compactação nesses arquivos que permite economizar espaço em disco. Significa que se você tiver um arquivo de 1 megabyte. Digamos que esse arquivo tenha sido salvo na extensão BMP que não usa compactação, tá? Então, quando você salva um arquivo no formato BMP e esse arquivo ficou com 1 mega, se você salva em JPG, ele será compactado. E ele pode cair, no meu exemplo aqui, depende de cada arquivo, tá? Depende do conteúdo e tal. Ele pode cair e vamos imaginar que esse arquivo ficou com 100 KB. Caiu 10 vezes o tamanho dele. Então, ficou com 100 KB. Compactou. O PNG, a compactação do PNG é mais eficiente, tá? Fica a dica. Então, eu só uso arquivo PNG nos meus materiais. Eu não uso JPG há um tempão. O PNG, esse arquivo pode cair, por exemplo, 10 vezes a compactação além do JPG. Pode cair para 10 KB, depende de cada arquivo, tá? Para 10 KB. E ainda vou te dar uma outra vantagem. O JPG, cada hora que você mexe nele, todas as vezes que você mexe num arquivo JPG e salva, ele cai a qualidade, ele perde resolução, ele perde a qualidade dele. Ele vai começando a perder pixels ali durante a compactação, a resolução. O PNG não perde. Então, criança, tá aí a dica. Trabalhe com arquivos PNG, que além da compactação ser mais eficiente, não perde qualidade. Ao contrário do PNG, do JPG, que perde qualidade. Então, nós vimos aí as características do JPEG e PNG que o Word suporta. Questão número 7. Não vou ler esse cabeçalho não, tá? Com o uso de uma planilha do Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes no mesmo arquivo. Então, nós temos uma planilha do Excel, isso aqui, outra planilha do Excel, vou colocar aqui lado a lado, tá? Só para motivo didático, tá bom? Mas estão dentro da mesma pasta de trabalho.
A pasta de trabalho do Excel é o arquivo. Então, nós temos uma pasta de trabalho do Excel. Por exemplo, vou chamar de arquivo A.xlsx. A nossa pasta de trabalho é este arquivo aqui, A.xlsx. Dentro desse arquivo, você sabe que as guias de planilhas ficam ao lado aqui uma da outra, tá? Eu vou colocar separado aqui só por didática. Ele está falando que você tem duas planilhas dentro da mesma pasta de trabalho. A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha 1. Então, eu vou chamar essa daqui de plan 1 e essa daqui de plan 2. Ele está falando que na célula A1, nós temos a fórmula da soma será inserida, a fórmula da soma será inserida na célula A1 da planilha 1. E os dados a serem somados estão na célula A1 de planilha 2. Os dados estão aqui. Vou até escrever aqui que aqui estão os dados. Aqui é a fórmula. Ok? E os dados a serem somados estão na célula A1 da planilha 2 e na célula A2 da planilha 1. Então, aqui tem uma outra célula que também tem dados. Nessa situação, a fórmula correta a ser inserida na célula 1 da planilha 1, então lá onde nós temos escrito fórmula, é igual à soma da planilha 2, exclamação A1, ponto e vírgula 2. Criança, soma, beleza. Plan 2, exclamação A1. É porque como ele quer somar o A1, que está na planilha 2, e a fórmula foi inserida na planilha 1, a fórmula está aqui. Vamos rabiscar. Em aula também eu rabisco assim, capricho muito não, tá? A fórmula está aqui. Se ele quer somar o valor que está em outra planilha, ele tem que informar. Então, na hora de somar, ele tem que informar que eu quero pegar a célula A1 da planilha 2. Plan 2. O Excel utiliza uma exclamação aqui para separar o nome da planilha do endereço da célula. E depois ele coloca assim, ponto e vírgula A2. Por que ele não escreveu nada aqui? Porque se ele não escreveu nada, subentende que é o A2 dessa planilha, que é onde ele está criando a fórmula. Porque se fosse da outra planilha, ele teria que colocar planilha 2, ponto e vírgula, exclamação A2. Se fosse dessa planilha aqui, ele teria que informar. Agora, se é da mesma planilha onde a fórmula está sendo elaborada, é só ele informar o endereço da célula. Então, ele vai pegar essa célula aqui. Então, pegue esta daqui e soma com essa daqui. É isso que ele está falando na questão. Corretíssima a questão. Então, questão número 7 está correta. Questão número 8. É possível formatar o texto ou inserir figuras por meio do recurso Slide Mestre do PowerPoint. E esses ajustes serão repetidos em todos os slides da apresentação ou naqueles criados com o mesmo layout. Certíssima questão. O PowerPoint, quando você vai lá no exibir ou exibição, você tem lá a opção de exibir o slide mestre. Você terá um slide mestre principal e outros slides mestres secundários aqui. Aqui são para layouts, como que acessa? Escreve assim, né? Layouts específicos, tá? Então, de somente título, slide em branco, texto com duas colunas, são os layouts específicos aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, de título, duas colunas, texto e imagem, exemplo aqui, tá bom? E tem esse principal aqui. O que você fizer neste slide mestre aqui, o maior deles, vai ser aplicado a todas as outras, por padrão, a todos os outros layouts. Mas se você quiser colocar uma figura, apenas um slide de título com duas colunas, duas colunas aqui, ó. Se você colocar a figura nesse layout aqui, só será replicada nesse layout. Então, o slide mestre serve para você replicar para todos os slides ou para um slide com layout específico. A questão número 8 está correta. Questão número 9. Na criação de um arquivo no sistema operacional Linux,
O usuário deve obrigatoriamente inserir a extensão no nome do arquivo a ser criado. Não! Isso é no Windows. No Linux, o Linux não usa extensão de nome de arquivo. O Linux, você pode dar o nome de um arquivo, por exemplo, que é um arquivo chamado relatório. Relate. Eu posso dar o nome para o arquivo assim, eu não preciso colocar ponto, por exemplo, txt. Não precisa de ponto e extensão no Linux, no nome de arquivo. Para o Linux, Marcelo, e se eu colocar? Se você colocar, isso aqui é mera ilustração, isso aqui é o nome do arquivo inteiro. Para o Linux, isso aqui é o nome do arquivo. É a mesma coisa se você tivesse colocado relate.abacaxi, daria no mesmo. O Linux não utiliza extensão com o propósito que o Windows usa. Nós colocamos no Linux por motivo de compatibilidade. Quando você salvar um pendrive e for abrir um computador com Windows, porque o Windows vai precisar da extensão, só para isso. O Linux não é obrigatório o uso de ponto e extensão em nomes de arquivos. Então a questão número 9 está errada. Quando fala que na criação de um arquivo no Linux, o usuário deve, aí vem redundante, né? Obrigatoriamente, se deve já é obrigatório, né? Inserir a extensão no nome do arquivo a ser criado? Não, é errada a questão. Isso é no Windows, o Windows é que precisa da extensão. Questão número 10, as rotinas de inicialização Groovy e Lilo, os boot manager, isso, utilizados em diversas distribuições Linux, podem ser acessados por uma interface de linha de comando. Podem sim. O Lilo e o Groovy, o Lilo e o Groovy é aquela explicação que eu dei, quando você tem um computador, você particionou o seu HD, instalou o Windows numa partição e o Linux em outra. Aí você precisa daquele programinha que vai te perguntar qual o sistema que você vai carregar, ou seja, o boot manager, o gerenciador de boot ou bootloader. Esse bootloader ou boot manager, no Linux eu falei que você tem o Groovy e o Lilo, que permite que você inicie um sistema ou outro e é por linha de comando. Linha de comando é o prompt de comando, linha de comando. Na verdade, não vou citar prompt de comando aqui, não pode dar uma interpretação equivocada. Linha de comando significa que você vai ter aqui a opção de linhas e você vai utilizar essa linha ali para escolher qual sistema você quer carregar. Comumente você vai ter um número 1 para o Windows, número 2 para o Linux, ou ao contrário. Aí você pressiona no teclado 1 ou 2 através de uma linha de comando. Então, a questão número 10 está correta. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquei o gabarito aí para vocês, tá? Porque eu não coloquei lá em cada slide, coloquei no final para que vocês possam conferir. Espero que tenham gostado aí da nossa aula para maratona da PF e PRF. Marcelo Ribeiro, Logos Concursos. Até a próxima. Um abraço. Tchau.